EDCC, em dupla com consulta. Eu sou a Fernanda Manhota. Sou o Lucas Leite. E hoje a gente vai falar de um tema quente, que é esse acordo recém-firmado entre a União Europeia e o Mercosul. Já que você tá aí e quer saber tudo sobre esse assunto, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e também segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fernanda e a do canal, que vão aparecer aqui embaixo. Não esquece de ativar as notificações, como ele falou, que é apertar naquele sininho que tem aqui, ó. Bom, durante a cúpula do G20 agora, recentemente em junho de 2019, lá no Japão, nós acompanhamos a oficialização de um processo de negociação que já vem de muito tempo, de pelo menos 20 anos, entre o bloco da União Europeia e o bloco aqui do Mercosul. Eles oficializaram então o estabelecimento de um acordo de livre comércio interblocos, né? E isso é considerado algo muito importante, não só para a União Europeia e para o Mercosul isoladamente, mas também do ponto de vista das relações internacionais. Bom, se isso tudo for para frente como está previsto, a gente está falando de uma mobilização de pelo menos 25% do PIB mundial, então essas duas regiões somadas representam mais ou menos isso, e nós estamos falando também de mais ou menos 780 milhões de pessoas que vão ser afetadas nessas duas regiões. Então, muito significativo. Além disso, do ponto de vista comercial, se esse acordo correr como esperado, ele pode representar mais de 125 bilhões de dólares para o PIB brasileiro nos próximos 15 anos. E além disso, também vai ter um impacto importante na área de investimento, com aproximadamente 113 bilhões de dólares nesse segmento. Além disso, em termos do aumento aí de exportações, né, do Mercosul para a União Europeia, isso pode representar mais ou menos 100 bilhões de dólares. Então, é bastante coisa, é um volume de recursos considerável, é um fluxo intenso que vai acabar acontecendo e por isso tem atraído tanto a atenção das pessoas. Esses números que a gente passou aqui para vocês têm sido amplamente divulgados pela imprensa brasileira e são dados do Ministério da Economia do Brasil. Esse acordo não é novo, e a própria Fê falou, ele já vem sendo negociado há 20 anos, ou seja, praticamente desde a fundação do próprio Mercosul. E realmente, a União Europeia ajudou bastante no estabelecimento do Mercosul com know-how, savoir-faire, ou seja, dando conhecimento institucional de como organizar as estruturas, como organizar o processo administrativo, trazendo técnicos para cá, levando brasileiros para lá para aprender como se faz um processo de integração. E desde esse tempo todo, especialmente ali no comecinho de 99 até 2004 mais ou menos, 2002 principalmente, a gente vai ver que eles buscaram uma série de acordos em uma série de áreas diferentes. Acordos de cooperação técnica, comercial, financeira, grandes eventos em comuns para que o empresariado possa se reunir, a Ela Invest, a América Latina Invest, por exemplo, feiras, centros culturais. Tudo isso já vinha sendo propagado e feito desde 99 e teve uma certa pausa mais ou menos ali em 2004. Ou seja, no primeiro momento as negociações vão avançar, eles criam um acordo birregional, eles vão criar até uma estrutura institucional só para negociar esse acordo, o que vai ser um grande avanço, né, em termos de comércio internacional. Só que a gente tem que contextualizar um pouquinho. Lá em 99 a gente está falando de um período muito difícil para a economia brasileira. A gente está falando do final da inflação, né, com o Plano Real de 94, só que a gente está falando de um processo brasileiro de recessão, de desemprego, de instabilidade. Então o Brasil precisava muito desse acordo e era muito entusiasta que isso pudesse acontecer, porque representaria um ganho comercial. E o Brasil ainda tinha um pouquinho de barganha a ser feita em relação à União Europeia nesse período, porque foi proposta também ali nesses mesmos anos, no final dos anos 90, a criação da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, pelo governo do Bill Clinton. O governo brasileiro olhou então para essas duas propostas e pensou o seguinte: bom, eu tenho aqui a lógica do Mercosul, posso negociar com a União Europeia. O Mercosul continua existindo e a gente tem alguma autonomia nesse processo. Pode ser. Ou eu posso, de fato, ir diretamente para a ALCA aqui, entrar nesse grande acordo de todas as Américas, mas o Mercosul deixaria de existir, não faria sentido ter Mercosul, porque ele ficaria obsoleto dentro de uma estrutura institucional muito mais ampla. Acontece que nenhum dos dois andou, porque a gente vai ter uma alteração no governo brasileiro. É quando a gente tem a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula entra em 2003 e uma das primeiras falas dele, né, uma das primeiras ações dele de política externa foi falar categoricamente que a ALCA não servia, né, que aquela proposta de uma área de livre comércio quase das Américas com os Estados Unidos não dizia respeito aos interesses brasileiros, porque o Brasil, mesmo no governo Fernando Henrique, já construiu uma série de críticas relacionadas a como o processo do acordo estava sendo construído. Isso porque o Brasil exigia um certo período de acomodação para que as nossas empresas pudessem se adaptar e para que o país também pudesse se adaptar a uma abertura comercial tão abrupta com a maior potência econômica do mundo.
Então, nesse período, o Lula vai retomar essas críticas, vai endurecê-las e, ao mesmo tempo, vai reforçar a negociação com a União Europeia da seguinte forma. Ok, vocês querem conversar sobre livre comércio, vocês querem conversar sobre um grande acordo, desde que vocês levem em conta a liberalização do setor agrícola de forma plena, porque é onde a minha economia tem vantagens comparativas. Ou seja, é onde o Brasil tem uma vantagem, uma capacidade muito maior de exportar e gerar recursos, divisas, aumentar sua exportação, de forma muito simples, bem objetiva. Aí a gente começou a enfrentar problemas que já existiam, inclusive antes, no processo do acordo da União Europeia com o Mercosul, mas que agora ganham um empecilho geopolítico, político e ideológico, que é a questão de que os países aqui da América do Sul vão começar a olhar mais para eles mesmos, vão começar a olhar para dentro, vão começar a tentar estabelecer algum tipo de acordo, vão começar a estabelecer vínculos políticos mais amplos, vai ter a criação da Unasul alguns anos depois, eles vão aumentar o comércio intrabloco dentro do próprio Mercosul, nesse comecinho, nesse período do governo Lula. Ou seja, o governo Lula tinha outras prioridades, muito mais ligadas ao BRICS, o IBAS, aos países africanos, latino-americanos, tanto em termos econômicos, comerciais, quanto políticos. E isso vai continuar durante praticamente todos os governos do PT. Os governos Lula, o governo Dilma, até o momento em que a gente tem o impeachment da Dilma com o governo Temer. Então, historicamente, nesse período, a gente vai ter ainda uma fase de negociação entre 2000 e 2004, que vão ser apresentadas propostas, mas vão ser consideradas insatisfatórias. Em relação ao governo Dilma, que a gente tem uma política externa mais comercial, mais focada nessas questões pragmáticas, a gente vai até ter um processo de negociação entre 2010 e 2012, mas sem qualquer tipo de avanço em relação a um grande acordo de livre comércio entre os dois blocos. Mas isso tudo realmente muda com o impeachment da Dilma. Outras prioridades, um governo mais liberal, um discurso mais liberal, de que o Brasil tem que buscar acordos comerciais com outros países, de que a gente tem que liberalizar nosso comércio, de que a gente tem que acabar com a burocratização aqui dentro. É um discurso que está em voga, inclusive, até hoje, faz parte, inclusive, da lógica do Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Então, desde 2016, o governo brasileiro coloca como uma das prioridades um grande acordo, a retomada desse acordo, na verdade, com a União Europeia. E aí, de fato, essas negociações avançam desde 2016 até agora, 2019, sendo que em 2017 e 2018 foram feitas propostas de cada um dos lados, consideradas satisfatórias por ambos os blocos, e aí a gente tem agora, nessa reunião ministerial de 26 e 27 de junho de 2019, um acordo firmado entre os ministros. Bom, o que esse acordo então prevê? Prevê várias coisas. Algumas delas já foram divulgadas agora no anúncio oficial da formalização da parceria. Alguns detalhes, inclusive em termos das tarifas, ainda estão em aberto nesses primeiros dias, não vieram já acompanhados do anúncio, mas a gente vai fazer um resumão aqui do que já apareceu por enquanto. Bom, em primeiro lugar, a gente está falando da eliminação de algumas tarifas para produtos agrícolas, como é o caso do suco de laranja, café e etc. Também tem a ver com acesso preferencial para proteína animal. Então, o Brasil, como grande exportador disso, tem muito interesse nessa área, está de olho no mercado europeu, incluindo também a participação de empresas brasileiras em processos de licitação na Europa. Então, outra coisa que está contemplada no acordo. Ainda, a gente vai ter produtos industriais brasileiros sem tarifas de exportação, ou seja, indo com preço mais barato lá para a Europa, e o mesmo acontecendo vindo produtos europeus industriais para o Brasil e países do Mercosul. Nós estamos falando então de produtos que eles vendem bastante aqui para a nossa região. Caso de carros, caso de maquinário, indústria farmacêutica, vestuário e várias outras coisas, em que eles já têm uma indústria muito forte, muito pujante e vão poder entrar com mais força ainda. Bruzinha. Também inclui a diminuição de tarifas para bebidas alcoólicas, doces e refrigerantes. E também inclui cotas de importação sem tarifas para produtos lácteos. É prevista ainda uma maior liberalização no setor de serviços de comércio, então a gente está falando principalmente de bancos, setor financeiro, e também no setor de telecomunicações, em que muitas dessas empresas europeias já estão no nosso mercado, e aí pode ser que aconteça uma entrada ainda maior. Algo que é prático nesses acordos é um comprometimento também com a diminuição da burocracia e com uma facilitação das regras de comércio. Bom, além das barreiras tarifárias que estão sendo aí diminuídas, também estamos falando da redução de barreiras não tarifárias, sobretudo sanitárias e fitossanitárias. E envolve também uma discussão aí a respeito de propriedade intelectual. O Mercosul já tinha alguns acordos de livre comércio, mas, de certa forma, não muito relevantes. A gente está falando aqui de acordos com Israel, a Palestina e o Egito. E a União Europeia fez recentemente um grande acordo de livre comércio com o Japão, que está sendo estabelecido gradualmente ao longo dos anos e que vai ser provavelmente o maior acordo comercial, agora talvez desafiado até por esse grande acordo com o Mercosul. Vamos fazer agora uma análise nossa, algumas coisas que a gente andou pensando em relação ao que está acontecendo, com algumas informações que a gente pegou de amigos no Twitter, no Facebook e de notícias. O governo Bolsonaro, durante muito tempo, foi muito crítico em relação ao Mercosul, mas não só o governo dele, quanto também o próprio chanceler
E se vocês lembram, o ministro da Economia, Paulo Guedes, quando perguntado durante a campanha sobre o Mercosul, falou: eu não quero falar nada de Mercosul para mim não importa. Aparentemente importa muito. Né? Vamos lembrar que nessa época, o Bolsonaro, em 2017, fez um tweet falando a seguinte frase, vou colar: a gente tem que se livrar das amarras do Mercosul e partir para o bilateralismo. E falou depois: a gente tem que buscar outras opções fora das amarras ideológicas do Mercosul. No final das contas, fez parecer que tudo estava sendo reduzido a uma discussão ideológica, quando na verdade não era isso. Tem a ver com interesses pragmáticos, né, da indústria, do setor de serviços do Brasil, que poderia se beneficiar dessas trocas, né, interblocos que agora ele próprio, com o seu governo, acabou cedendo. Então, é a prática, o pragmatismo, fazendo escola aí sobre a ideologia e apresentando uma dessas contradições que não tem como deixar de falar. Então, gente, se a gente for comparar em termos de jogos de poder que estão acontecendo nesse momento no governo, a gente pode falar que é uma vitória do Paulo Guedes sobre o Ernesto Araújo. É a vitória do liberalismo, desse pragmatismo comercial, sobre a lógica do antiglobalismo, dessa grande bobagem do marxismo cultural que a União Europeia, que a ONU representariam. Então, se a gente for falar de um grande acordo que está sendo feito nesse momento, nós temos que lembrar que existem prerrogativas. Por exemplo, a União Europeia, especialmente a partir do que o Macron, o presidente francês, falou, só vai estabelecer um acordo de livre comércio com o Mercosul se o Brasil, o principal parceiro, aceitar participar de fato do Acordo de Paris. E o que prevê o Acordo de Paris? Lá do vídeo com a Elze, lembra? Vai aparecer aqui em cima. Então, querendo ou não, pode fazer o discurso que for de marxismo cultural, de Olavo de Carvalho, de antiglobalismo. Não importa. O que está estabelecido no acordo é o que está estabelecido no acordo. E nesse caso, os europeus são muito pragmáticos. Ou segue o que está lá, ou não tem comércio. Bom, além dessas coisas que estão relacionadas aos porquês e aos movimentos aqui do lado brasileiro, vale a pena dizer que, principalmente para os europeus, esse acordo acontece em boa hora, sobretudo no momento em que o parceiro tradicional, né, os Estados Unidos, tem adotado um discurso e uma prática cada vez mais protecionista e tem se enfronhado aí, como a gente acompanha, numa guerra comercial com a China. Então, para os europeus, na prática, diversificação dos seus parceiros e o acesso a esse imenso mercado que é o Mercosul, né, que representa os países do Mercosul, é uma maneira de reduzir o risco, de administrar, como diríamos nós, ovos em diferentes cestas, né, para não depender exclusivamente das intempéries do governo Trump. Então, outra coisa que tem que ser levada em conta nesse processo de análise do que está acontecendo entre os dois blocos. O Jamil Chad está lá em Genebra e ele tem contato direto com diplomatas brasileiros, mas não só, diplomatas europeus de vários países. E ele, então, tem acesso a muita informação privilegiada. Tudo isso que a gente está falando é de um vídeo que está sendo feito hoje, no dia da declaração desse acordo, que é o dia 28 de junho de 2019. É esse dia mesmo. Esse dia mesmo. Famosa sexta-feira. E o Jamil Chad, então, lá no Twitter dele, falou o seguinte: o Brasil vai poder exportar um total de até 99 mil toneladas de carne. Parece muita coisa, só que se a gente lembrar da negociação lá de 2004... a cota mínima estabelecida pelo Brasil, e que a gente falou que não negociaria se fosse menos disso, era de 300 mil toneladas. Ou seja, o que aconteceu aí para a gente aceitar 1/3 disso tudo que era negociado previamente? Será que o nosso interesse realmente está sendo estabelecido aí? A grande questão que a gente tem que levantar é a seguinte: o acordo pode trazer benefícios? Pode. O acordo pode ser muito bom para a economia brasileira? Pode. Pode gerar muito emprego? Pode. Está sendo previsto uma geração de mais 700 mil empregos nesse processo todo. Mas falta transparência. A gente tem que saber melhor o que está nesse acordo. Quais as cotas de exportação para o Brasil, quais as cotas de exportação para esses países europeus, em que medida a gente está negociando a questão da propriedade intelectual. Ou seja, tem muita coisa que precisa ser conversada e demonstrada antes. E o governo brasileiro disse que só vai mostrar os dados das cotas e da quantidade de produto que pode ser exportado, do que foi negociado para o Brasil nos próximos dias. Ou seja, a gente está realmente falando do acordo sem tomar partido X ou Y aqui, a gente está dando os dados que são apresentados, a gente está colocando as questões principais, mas a gente vai poder fazer uma análise melhor quando esses dados forem de fato divulgados. Quando a gente puder falar, não, realmente, o interesse brasileiro aqui está sendo contemplado. Ou então não, poder falar, olha, na verdade tem interesses específicos aqui de certos setores da indústria ligados ao governo ou não, e coisas do tipo. Então falta passar muita água debaixo dessa ponte ainda, e só lembrando, tem que ser ratificado por todas as partes. Não é um acordo que está pré-estabelecido, já não está pronto, já não vai ser feito, acabou só porque eles querem. Tem um processo longo, burocrático ainda para frente. Inclusive, a gente pode aprofundar essa discussão quando os dados mais precisos forem divulgados. E a gente, inclusive, pretende trazer aqui alguém especialista na área de comércio internacional para entrar nos pormenores.
Se você tem interesse nesse tipo de tema, tá interessado nesse vídeo que a gente tá aqui sugerindo, deixa o seu comentário por meio da hashtag DCC Responde e, claro, todas as outras sugestões. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, como já estão aparecendo aqui pra você, dá o like nesse vídeo, ativar as notificações, se inscrever no canal, aquilo que a gente sempre fala. Muito obrigada pela sua audiência, esperamos que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Outro gato. Tá louco? Lembra do Chaves? Não, odeio Chaves. Quando vai dar... Odeio Chaves. Você se tá inscrito, desinscreve. Não fala isso! Que horror, não! A pessoa não gosta de Chaves, Não merece gosto. desinscrever do canal. Não suporto, nunca achei engraçado. Amo. Chaves Se você é do Chapolin. time Chaves, deixa aí, hashtag time Chaves, entendeu? Isso é... Cagada. É Jim Carrey pra Caralho. você aqui. Porra. Deus. Vai, Brasil! É. Me ajuda a te ajudar. Pactada. Vamos lá. Mete bala no seu É o Zika Vídeos. bosta. Tananana. Segue o baile, vamos lá. Famosa sexta-feira, o dia em que a Fernanda entra de férias. Eu já Mas tô vou de fazer a tese, então não vamos criar expectativa, não é verdade?